Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. O nosso assunto de hoje envolve a polêmica que tem aí a necessidade de autorização ou não das biografias autorizadas ou não autorizadas, né, Rodrigo? É verdade. Aqui no Sul a gente tenta entender melhor, então, esse assunto com a professora Márcia Duarte está aqui conosco. Bom, professora, a gente comentou no bloco anterior sobre esse grupo criado por artistas, né, o Procure Saber, que tem aí à frente a Paula Lavigne. Ela disse numa entrevista que não é justo que os biógrafos e editores lucrem com essas biografias, né? Eu queria saber a opinião da senhora a respeito disso. Mas os escritores, os editores, eles lidam com a escrita, eles vivem disso. Então, não entendo essa perspectiva. Então, quando eu estou escrevendo sobre a vida de alguém, eu não posso lucrar com isso. É uma perspectiva meio... Porque ele não deixa de estar fazendo um trabalho com qualquer escritor, quem escreveu, pesquisador. Quem pesquisou para fazer a biografia foi o biógrafo. Então, eu não entendo essa perspectiva. Eu acho que, na verdade, a questão maior é uma questão de criar polêmica, né? Agora vamos aparecer na mídia, e só pode, porque não vejo muito sentido nessas prerrogativas que eles estão colocando, né? E a questão, por exemplo, da exposição. Bom, mas são pessoas que estão expostas, né? E aí tu me diz assim, mas uma biografia é algo mais íntimo, mas... Só um pouquinho, sim, é um texto em que algumas coisas vão ser detalhadas, esmiuçadas, mas nada que seja tão diferente daquilo que eles fazem comumente, que é se expor, né? Bom, o Rui Castro, né, que a gente já conversou sobre ele, inclusive, aqui hoje no programa, né? A professora está com um livro dele, inclusive, aqui, O Anjo Pornográfico, né? Que é sobre a vida do Nelson Rodrigues. Escreveu sobre Carmen Miranda também. Maravilhoso. Escreveu sobre o Garrincha. Garrincha, é verdade. E ele falou o seguinte, ó, que a proposta afeta não apenas os biógrafos, né, mas também pesquisadores, ensaístas, documentaristas, dramaturgos e outros profissionais. A senhora concorda com ele, professora? Sim, porque exatamente assim, quando um autor escreve uma biografia ou faz um documentário, um pesquisador pesquisa a vida de uma pessoa ilustre, há todo um trabalho, né, um trabalho bastante suado, um trabalho de fôlego para tentar entender e fazer um texto interessante, né? E todo esse trabalho, se a biografia acaba não sendo autorizada, todo esse trabalho se perde. Então, eu acho que assim, os grandes biógrafos brasileiros vão começar a largar esse tipo de texto, vão escrever outras coisas, porque realmente vai ficar muito complexo tu fazer todo um trabalho e depois, mas o fulano não autorizou, então eu não posso publicar. E fora do Brasil, existe uma política bem diferente também, né, professora? Aqui, na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, pode escrever sobre quem tu quiser, Sim. publicar, inclusive, e depois, claro, na justiça, se Sim. o biografado se sente, de alguma forma, injustiçado, ele coloca o autor na justiça, ou a editora, e daí Sim, na mas justiça o livro nunca é tirado de circulação. Exatamente. Isso é que é importante, né? O livro está pronto, o livro está ali. E é um absurdo tirar o livro de circulação. Então processo o autor, sei lá, mas... Por que o livro não pode ser vendido, não pode ser lido? E diante dessa polêmica e vindo ao encontro do que o Rodrigo comentou agora, nessa semana o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, ele se pronunciou dizendo que ele é contra também a retirada desses livros, né? E fala justamente essa questão como é encarada nos Estados Unidos, por exemplo. Se a pessoa se sentiu ofendida de alguma maneira, que ela então acabe processando, procurando os direitos dela pela justiça, né, professora? Pede danos morais, mas o livro tem que ser mantido. Assim, pensando do ponto de vista do mercado editorial, o livro é um produto muito complexo para eu simplesmente, agora eu não quero mais toda essa edição vai ser tirada de circulação. Isso é um crime do ponto de vista editorial. Mas enquanto temos, né, um grupo como o do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, que brigam então pelas biografias saírem, né, na verdade, das prateleiras, temos outro grupo de artistas que pensa o contrário. O Frejá, por exemplo, do Barão Vermelho, Fernando Abreu e Ivan Lins, eles são favoráveis à liberdade de expressão e contrários à necessidade de autorização para biografias e também à obrigatoriedade de pagamento aos biografados, porque parece também que tem também isso, né, nesse outro grupo, né, do Chico Buarque e do Caetano Veloso, que os biografados deveriam ser pagos, então, como se isso, então, na verdade, sou pago, então tudo bem. Então, pode escrever o que tu quiser, que eu estou sendo pago, né? E esse ele quer lucrar também da mesma forma. E esse grupo, então, é interessante ver também que os artistas não estão também totalmente de um lado, né? Então, existem dois lados dessa história. Não, porque, na verdade, acho que a questão é essa. Há aqueles que têm uma visão mais ampla, né? E pensam, bom, e também acho que a questão é assim, o que vai estar na biografia talvez para alguns seja mais
né, mais comprometedor, para outros menos, sei lá, também talvez tenha essa questão. Agora, acho que essa ideia de pagar o biografado é uma coisa muito estranha, né? Porque quem escreveu a biografia, quem pesquisou, quem teve o trabalho, não foi o biografado, né? Ele só está ali como modelo. Então, acho... Um personagem. Acho complicado isso. Bom, tá certo, professora. Muito obrigada pela tua presença e pelas informações. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui. Até a próxima. Valeu. Obrigada. No próximo bloco tem o quadro Toque Conexão com a Camila Keu. É isso aí, o tema dessa semana é Vinícius de Moraes. E a seguir você confere também os detalhes da previsão do tempo. É um instante só, a gente já volta.